Boa noite. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir, pessoal? Então, legal. Esperar mais um pouquinho e a gente já começa, tá? Esperar dar 8 horas em ponto. Bom, boa noite. Bem-vindos à preleção do Seara de Luz. Que a paz do Mestre Jesus estejam conosco. Vou começar falando sobre a cesta básica. Quem puder contribuir com a cesta básica do Seara de Luz, pode entrar em contato com a Márcia, que é a dirigente da casa. O telefone é o 99260-4670, tá? É o 99260-4670. Pode ajudar tanto com os alimentos não perecíveis que compõem a cesta. A casa já está ajudando mais de 65 famílias. Então, tanto com alimento ou também se quiser fazer alguma contribuição em dinheiro. Então, é só mandar mensagem ou entrar em contato com a Márcia, tá bom? Então, vamos começar a nossa preleção de hoje. Vou só abaixar um pouquinho aqui o som da música. Bom, então vamos assim nos acalmando, pedindo para que todos fechem os olhos, sentem confortavelmente na cadeira. Vamos relaxando um pouquinho o nosso corpo, procurando esquecer tudo que vem lá de fora e se acalmar e pensar um pouquinho que a gente reservou esse momento do dia para nos ligarmos a Deus. Vamos nos ligando então primeiramente ao nosso anjo da guarda, também conhecido como nosso mentor, esse nosso querido amigo, nosso irmão, que está ao nosso lado o tempo todo, nos intuindo, nos guiando, para que possamos seguir o caminho do bem. Vamos pedindo para as equipes espirituais que cuidam da parte da limpeza, que possam fazer uma limpeza espiritual dentro do nosso lar, que possa limpar, higienizar, retirar qualquer pensamento negativo, qualquer negatividade, que possa fazer também uma limpeza, uma harmonização em cada um de nós. E assim vamos nos elevando, vamos pedindo também para as equipes que cuidam da segurança da nossa casa, pedindo que forme uma cúpula protetora, que faça uma proteção em nosso lar, que cuide de nós, de todos os nossos familiares,
que nos proteja de todos os males. Vamos subindo, nos elevando mais alto e vamos cumprimentando a nossa Mãe Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, também nossa Mãe, pedindo a ela que nos cubra com seu manto azul, nos envolva em seu amor de mãe, que ela possa acalentar os nossos corações, nos tranquilizar e também fazer com que ficamos mais mansos, mais serenos, mais humildes. E junto da nossa Mãe querida, vamos subindo mais alto, pedindo que ela nos leve até o nosso Mestre Jesus, nosso irmão. Diante dele, vamos agradecendo por todos os seus ensinamentos, tudo que ele nos deixou, de amor ao próximo, caridade, perdão. Que a gente possa seguir os seus exemplos no nosso dia a dia, que a gente possa colocá-los em prática. E assim vamos subindo mais alto, nos aproximando de Deus nosso Pai. Diante dele, ajoelhados espiritualmente, vamos agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo a nossa vida, a oportunidade do reencarne, agradecendo o lar, o alimento, a família, agradecendo as coisas boas e também as ruins, que são elas que nos fazem crescer, evoluir. Vamos pedindo ao Pai que nos dê serenidade para aceitar as coisas que nós não podemos mudar, que nos dê força, fé e coragem para mudar tudo aquilo que a gente possa mudar e que nos dê sabedoria para saber distinguir uma das outras. E assim, agradecidos, vamos oferecendo a Ele a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair nas tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, mais uma vez, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. E aí, vou mais uma vez pedir licença para adentrar aí na casa de vocês. E o tema de hoje, da preleção, é a importância de manter os pensamentos elevados. Então, eu vou falar um pouquinho aí de como a gente é bom manter nossos pensamentos elevados, os nossos bons pensamentos. Então, o conhecimento do Espiritismo, ele aumenta a nossa responsabilidade, porque a gente passa a entender que nunca estamos sós. Então a gente pode, através dos nossos pensamentos, a gente pode ser úteis, né? Podemos ser úteis ou podemos também ser prejudiciais. Mesmo muitas vezes sem a gente tomar conhecimento disso, né? Então para a gente entender aí a importância do pensamento. Então, o tempo todo a gente está rodeado de espíritos que veem tudo que a gente faz, só que eles só vão prestar atenção naquilo que realmente chamar a atenção deles. Eles não vão olhar para o que não chama atenção, eles não vão se ocupar com o que não lhe interessa. Então, assim, nós temos um corpo, né? E através do nosso corpo, a gente tem aí nosso corpo físico, e através do nosso corpo físico a gente fala, a gente gesticula, a gente sorri, se cala, né? A gente tem várias formas aí de nos expressarmos. Não nos falta maneiras de se expressar. Já para o espírito, a sua maior manifestação, vamos dizer assim, seria pela forma do pensamento, né? Seria por pensar. Então, tudo começa através dos pensamentos, tá? Então, imagina, nós somos aí bilhões de espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, e todo mundo, né, seja encarnados ou desencarnados, pensando aí tudo ao mesmo tempo. E, com isso, o nosso espaço, o espaço todo no universo vai enchendo com esses pensamentos. Então a gente sabe que o pensamento é alguma coisa, né? Talvez uma forma aí de energia, provavelmente. E os espíritos desencarnados, eles conseguem saber aí até mesmo os nossos pensamentos mais secretos, né? Porque a gente pensa que está escondendo, a gente pode esconder de uma pessoa, mas não consegue de um ser humano,
né, encarnado, e não consegue esconder isso de um espírito. Então, os espíritos que são mais levianos, eles às vezes riem das traquinices que fazem conosco, zombam, né, das nossas impaciências, quando a gente perde a paciência à toa, quando a gente tem aqueles momentos de ira, algumas coisas que a gente depois para pensar e a gente se vê até infantil. Então, eles riem da gente nesses momentos. Já os espíritos que são mais sérios, eles lamentam, né, quando a gente dá as nossas atrapalhadas, e eles tratam de nos ajudar. Então vamos imaginar da mesma forma, assim como tem as ondas aí do rádio, né, e da televisão que estão no ar, os nossos pensamentos também, eles estão aí no ar o tempo todo. Então imagina, quando a gente fala no celular para ligar para alguém, né, esses sinais aí de ondas elétricas viajam pelo ar e vão parar lá no outro telefone, a pessoa escuta a sua voz e você consegue conversar. Com os nossos pensamentos acontece a mesma coisa, né? Os nossos pensamentos também saem viajando pelo ar. Então, quem tiver com o sinal aberto ou com o mesmo pensamento, a gente vai captar esse pensamento no ar. Então, por isso que tantas vezes, isso é captado às vezes como uma ideia ou como uma emoção. Então, por isso que geralmente às vezes você sente alguma coisa, você está pensando em alguém, quando vê essa pessoa te manda uma mensagem ou te liga e você fala, nossa, eu estava pensando em você. Então, o pensamento aí se afinou, se captou e vocês pensaram ao mesmo tempo. Tudo isso está no Livro dos Espíritos. Tem uma passagem bem legal que está falando dos espíritos que são afins, simpáticos um com o outro. E você já deve ter percebido, às vezes tem pessoas que a gente convive tanto, se dá tão bem, né? Ou quando você está tão acostumada com a pessoa, os pensamentos são tão parecidos que muitas vezes você não precisa nem usar as linguagens, você muitas vezes não precisa falar, você não precisa sorrir, a pessoa olha, você sabe o que ela está pensando. Então, no Evangelho, que na verdade aqui é o Livro dos Espíritos, ele fala exatamente isso, ó. Há entre os espíritos que se afinam uma comunicação de pensamentos que faz que duas pessoas se vejam e se compreendam sem a necessidade dos signos exteriores da linguagem. Poderia dizer-se que eles falam a linguagem dos espíritos. Então a gente sente isso, né? Com as pessoas que são bem recíprocas, que a gente tem aquela afinidade, a gente sente isso do pensamento. Então, como os espíritos podem influenciar nos nossos pensamentos? Então, eles influenciam a gente o tempo todo, muito mais do que a gente imagina, né? Muito mais que a gente pensa. Muitas vezes são até eles mesmos que nos dirigem. Então, assim, a gente tem sim os nossos pensamentos e tem aqueles pensamentos que também vêm por influências dos espíritos. E por isso que muitas vezes a gente entra em conflito de pensamento, né? A gente fica em conflito de pensar. Então, muitas vezes, quando um pensamento vem exterior, quando ele nos é sugerido, vem como se fosse uma voz que fala, né? Os nossos próprios pensamentos, eles são aqueles pensamentos que geram como se fosse no primeiro impulso, né? Ele é mais sutil, você não percebe. Quando às vezes você fica pensando, né? Fica aquela vozinha o tempo todo falando, que na verdade chega a ser até perturbador. Então, geralmente esse pensamento não é seu. Então, por isso que a gente tem que fazer com que esse pensamento, que geralmente não é algo muito bom, para ele sumir logo, a gente precisa se elevar, precisa melhorar e sair dessa onda vibratória. Então, como a gente distingue, né, um pensamento, se ele é bom ou ruim, se ele está vindo de um bom ou de um mau espírito? Então, geralmente, os bons espíritos, eles só vão nos inspirar o bem, só coisas boas, né? E aí cabe a nós distinguir um do outro. Já os espíritos maus, eles só vão se ligar conosco se a gente estiver nessa mesma frequência vibratória deles. Então, foi o que eu falei, cabe a nós distinguir e conseguir sair dessa vibração. Como a gente consegue fazer isso, né? Como que a gente consegue? Primeiramente, sempre confiar em Deus, colocar toda a nossa confiança em Deus e não dar ouvidos, né, para esses espíritos que geralmente vão querer causar uma discórdia, vai ficar soprando para que você discuta, que faça algo que exalte seu orgulho. Então, geralmente, isso não vai estar falando coisa boa, que quer que faça um conflito, né? Então, não é. Por isso que nas nossas orações, a gente acabou de fazer o Pai Nosso, o que fala, né?
não nos deixeis cair em tentação, e nos livros do mal. Então, o tempo todo, a gente tem que estar atento. Allan Kardec nos alertou, né, dizendo que todos nós somos médiuns. Claro que às vezes, né, alguns têm uma mediunidade mais aflorada, que são aqueles que a gente fala que vêm, né, para trabalhar, e tem outros que são coisas mais sutis. Então não é simples a gente conseguir distinguir se essa influência do pensamento é nossa ou se não é, porque tem muito pensamento aí por todo o espaço. Então, e a gente sabe que muitas vezes a maioria das pessoas não estão cultivando um bom pensamento, né? Vamos pensar por um momento agora que estamos passando aí por essa pandemia. Então imagina o quanto de pensamento por aí, quantas pessoas pensando coisas ruins, quantas pessoas tristes, quantas pessoas com medo, quantas pessoas com crise de ansiedade, né, depressão. Então imagina tanto esse pensamento. Então essa melancolia, essa tristeza, esse medo, essa angústia, tudo isso, esses pensamentos, né? Então se você se afina, você acaba entrando aí dentro desse enorme peso mental, né? E aí, mas isso tem também para quê? Para a gente aprender, para a gente crescer, né? Desenvolver. Então nunca teve tão atual a recomendação de Jesus, que é o orar e vigiar. Então nunca se fez tão atual e necessária. Se a gente se descuida dos nossos pensamentos, se a gente deixa o pensamento aí livre, seguir o seu livre curso, no piloto automático, vamos dizer assim, você acaba permitindo que o seu padrão vibratório baixe, né? Dando abertura aí para que milhões de pensamentos sintonizem com o seu, às vezes pensamentos que não são bons. Então, por isso que a gente fala que hoje em dia a depressão, né, é considerada aí a doença do século XXI. Então, quando geralmente essas energias caem, quando a gente dá abertura a esses pensamentos negativos e fica, imagina, esse monte de todo mundo vibrando igual. Já quando a gente consegue manter o pensamento elevado, ele também pode se tornar como uma forma de caridade para os espíritos mais necessitados. Por quê? Quando você consegue manter o seu pensamento elevado, essa boa influência, ela cerca, né? Tanto os encarnados quanto os desencarnados. Não sei se vocês já ouviram, às vezes as pessoas falam, nossa, poxa, que energia legal, tem uma energia legal. Não tem pessoas que a gente gosta de estar perto, aquela pessoa que é positiva, você se sente bem, né? Então, do mesmo jeito que a gente aqui, a gente encarnada, a gente quer esse tipo de pessoa do nosso lado, os espíritos encarnados, quando eles também partem, muitos ficam perdidos, desorientados, e eles precisam dessa luz, vamos dizer assim. E aí, quando eles se afinam, encontram, enxergam em você uma boa, essa luz, esse bom pensamento, ele vai se aproximar. E geralmente, quando ele se aproxima, né, você estando bem, então, ou durante o sono, ou quando você vai à casa espírita, à igreja, qualquer outro lugar que você frequente, você consegue, esse espírito te acompanha e ele consegue ser encaminhado, né? Ele vai ser encaminhado, socorrido, vai ter o entendimento, o esclarecimento, né? Então isso também é uma forma de caridade. Então o seu bom pensamento faz bem para você e faz bem também para as pessoas que estão do seu lado, né? Sejam elas aqui encarnadas ou não. E quando vem a doença, né? E diante de uma enfermidade, como será que a gente age quando fica doente ou quando tem alguém próximo doente? É mais difícil, mas não é impossível. Então a gente não pode deixar, quando está doente, que o desânimo tome conta dos pensamentos, né? Não pode deixar que todo o processo de cura, né? Não pode se esquecer que todo o processo de cura geralmente se inicia pela mente, na nossa mente, de se acreditar bem, de confiar estar curado, em acreditar na cura, em que vai melhorar, né? Então a gente precisa ter mais fé na saúde, não na doença. Muitas vezes a gente tem mais fé na doença do que na saúde. E Jesus já dizia, né? A sua fé te curou. Então é a fé que nos cura. Então Jesus já falava lá atrás, a sua fé te curou. E é isso que vai ajudar te curar. Então o homem se transforma no que ele pensa e naquilo que costumeiramente ele cultiva. Então se a gente ficar cultivando aí mágoas, ódio, rancor, raiva, melancolia, a gente vai fazer com que tudo isso cresça.
né? Então a gente precisa, como se fosse fazer um detox, né? Uma desintoxicação espiritual. E isso a gente encontra, né? Onde a gente vai fazer isso? Não sei mais onde está isso. No Evangelho, nas leituras, nas melhoras de pensamento, tudo isso a gente consegue fazer essa desintoxicação, né? Não, de nada adiantará a gente ter o remédio à nossa frente, muitas vezes a gente tem os meios, as ferramentas, mas a gente não utiliza, né? Também não adianta a gente só ler, ler o Evangelho, mas também não praticar, a gente precisa colocar em prática. Frequentemente agimos de acordo com a imagem que criamos a nosso respeito. Então, assim, se a gente se julga fraco, se a gente se acha medroso, se tudo isso, a gente cultivar tudo isso, vai ser isso que a gente vai ser, né? E a gente não pode dar essas imagens falsas, a gente tem que pensar sempre ao contrário, porque somos filhos de Deus, né? E se somos filhos de Deus, a gente tem a sua imagem e semelhança, então somos perfeitos, temos todas as potencialidades divinas, então a gente tem que confiar e acreditar nisso, a gente tem essa herança genética de Deus. Eu vou fazer uma leitura agora para a gente refletir um pouquinho. Eu tirei do livro Pensamentos que Ajudam, do José Carlos de Luca, e o livro o livro é Pensamentos que Ajudam, do José Carlos de Luca, e o nome do texto é Você Tem Fome de Quê? Então começa assim: Buda disse que nada consegue sobreviver sem que seja alimentado. Nossa alegria não pode sobreviver sem alimento. E o mesmo é verdade em relação à nossa tristeza e ao nosso desespero. Todo pensamento e sentimento que você alimentar crescerão em sua vida, sejam eles positivos ou negativos. Nada surge do nada. Se você quer alegria, precisa cultivá-la diariamente, procurando ver alegrias escondidas nas coisas, falando nela, sentindo-a e intensificando-a, quando ela estiver passando por você. Mas, se você preferir a companhia da tristeza, cultivando-a indefinidamente, procurando a companhia dos tristes, das histórias melancólicas, certamente sua tristeza aumentará a cada dia. Quando alguma ocorrência desagradável nos acontece, embora seja natural que nos sintamos desconfortáveis emocionalmente, se ficarmos ruminando das emoções negativas que o episódio nos trouxe, cultivando a desarmonia, inevitavelmente nosso mal-estar se agravará e problemas ainda maiores poderão nos acontecer, tais como discussões, violências, acidentes e doenças. Se você deseja ser livre dessas ocorrências perturbadoras, examine que tipo de pensamentos e sentimentos vem alimentando. Se você, por exemplo, alimentar o ódio, ele cresce. E com ele crescido, como pensa que ele vai ficar? Como vai se sentir? O que pensa que irá fazer? Boas coisas? Certamente que não. Você agirá com o ódio agravado, e isso não trará coisas boas para a sua vida. Faça o mesmo raciocínio com a mágoa, tristeza, a culpa, a revolta, o negativismo, e veja como o cultivo dessas emoções afeta a sua felicidade. Identifique a emoção negativa que o envolveu e pare imediatamente de alimentá-la. Deixe-a morrer de fome. Diga para si mesmo: eu não vou me alimentar mais desta comida estragada, isso me faz mal. Seja enérgico, seja firme, afastando-se daquilo que intoxica. Governe a sua vida. Faça um controle de qualidade dos pensamentos e emoções que ficarão com você. Você que escolhe. Lembrando sempre que o destino é moldado por aquilo que se passa em sua vida interior. Para ser feliz, você precisa mandar embora toda a infelicidade que entrou em sua vida e a qual você, de alguma forma, está dando corda. Procure o cultivo das coisas boas que lhe fazem bem. Pelo mesmo princípio, elas também crescerão em seu caminho se você alimentá-las. Chega de alimentos envenenados, de comida estragada. Hora de deixar você em forma com comida vitaminada. Abra seu apetite para a felicidade. Então, bora colocar os pensamentos aí para coisas boas, pensar bem, acreditar, né? Vamos nesse momento, ao invés de ficar pensando em coisas ruins, vamos pensar que as coisas vão mudar, que vão melhorar, que tudo tem um porquê, um propósito,
que vamos sair melhores, vamos pensar que que esse momento não vamos pensar em confinamento, em prisão, não, vamos pensar que tá com a família, que tem os momentos bons, aproveitar, vamos pensar que isso vai ser uma mudança, que vai melhorar, né? Vamos pensar nas curas, vamos pedir pelas vacinas, vamos pedir pelas coisas, pelos remédios, vamos pensar em tudo de bom, não vamos ficar pensando nas coisas ruins. Vamos melhorar sempre nossos pensamentos, tá bom? Vamos agora fazer as nossas vibrações. Vamos fechando novamente os olhos. Vamos lembrar que vibrar é sempre desejar que algo de bom aconteça. Vamos vibrando imensamente agora por todo o universo, vibrando por todos os planetas, pedindo auxílio para que esses planetas possam nos auxiliar, aqueles que são mais evoluídos que o nosso. Vamos vibrando pelo nosso planeta e por todos os países que estão passando pelo mesmo problema. Vamos vibrando para que seja encontrada a cura, que sejam encontrados os medicamentos, as vacinas. Vamos vibrando por todos os hospitais, por todos os doentes, por todos os médicos, enfermeiros, todos os trabalhadores essenciais. Vamos vibrando pelos doentes da alma, pelas doenças, pela depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Vamos vibrando pelos nossos idosos, vibrando pelos mais necessitados, por todas as comunidades, pelos moradores de rua. Vamos vibrando pelos encarcerados, de todos os tipos de vício, vibrando pelas crianças, pelos jovens, adolescentes, que serão o nosso futuro. Vamos vibrando pelos animais abandonados. Vamos vibrando por todos os assistidos da nossa casa, pelos familiares, pelo nosso lar. E vamos pedindo licença pela espiritualidade por vibrar também por nós mesmos. Vibrar pela nossa melhora moral, vibrar pela nossa saúde. E vamos também deixando uma vibração em branco, repleta de muito amor, de muita luz, que a espiritualidade que estiver presente possa levar aonde houver maior necessidade. Vamos pedindo também que as equipes espirituais de passe do Seara de Luz possam adentrar em cada lar e que possa dar o passe necessário pela necessidade de cada um, envolvendo todos em muito amor, em muita luz e muita saúde. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada, gente, até uma próxima.